Atos 19, 11 até o 20, e depois Efésios 6, de 10 ao 18. Amém? Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso, eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu também sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Que situação, né, irmãos? Ser apanhado um endemoniado e ainda ele te largar nu. Isso é uma vergonha muito grande. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo, leia-se, bruxaria, feitiçaria, praticavam ocultismo, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. A dracma era o valor que era pago por um dia de trabalho. Ou seja, foi o salário de um dia de trabalho de 50.000 pessoas aproximadamente. 50.000 dracmas. O valor desses livros que foram queimados. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Agora vá comigo para Efésios capítulo 6. Glória a Deus. Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10. Amém? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas no maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o teu Espírito seja o único Espírito que atue nesse ambiente. Espírito Santo, eu peço toda a sua influência sobre essa palavra.
Espírito Santo, eu peço seu poder sobre a minha vida nesta noite. Eu te invoco, Espírito Santo, nesse lugar, te pedindo que essa palavra seja como uma flecha ao coração das pessoas que estão aqui. Que só haja um espírito de governo aqui, Senhor, que seja o Senhor. Ninguém é maior do que tu, Espírito Santo, nesse lugar. Nós te glorificamos e nós nos levantamos contra toda a altivez, contra tudo aquilo que bloqueia o entendimento dos seus filhos. Eu dou uma palavra de ordem no mundo espiritual, para que todo mal, toda obra satânica, seja neutralizada agora em nome de Jesus, e que só a sua palavra seja ouvida nesta noite. Usa-me para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso para o Senhor, querido. Olhe para mim. Uma das expressões que mais aparecem em qualquer conversa de pessoas religiosas, se você chegar em um ambiente e tiver duas pessoas religiosas conversando, independente de qual seja o segmento religioso que essa pessoa pertença, entenda, independente se essa pessoa seja protestante, católica, umbandista, se ela seja do candomblé, da macumba, do espiritismo, independente de qual seja o credo religioso dessa pessoa, a palavra mais frequente que aparece em um diálogo religioso é, sem dúvida alguma, a palavra milagre. Você concorda comigo? Que milagre é o grande tema que move as reuniões religiosas atualmente. Quando você liga a sua televisão, você coloca em um programa de um teleevangelista, por exemplo, qual é a principal mensagem proferida por ele? Milagre. Qual é a frase que ocupa os outdoors das grandes concentrações cristãs ou não cristãs? O que é que faz com que alguém saia da sua casa e vá para um ambiente religioso? Na maioria das vezes, essa pessoa vai em busca de um milagre. Ela provavelmente está atravessando uma crise, uma situação extrema, ela está no seu limite, e aí ela vai apelar a um poder sobrenatural, é isso ou não é? Ela esgotou todas as suas possibilidades humanas. Ela já foi a advogados, se o problema é jurídico. Ela já foi a vários médicos, se o problema é físico, é de ordem de saúde. Então agora ela esgotou. Se o problema é financeiro, ela já foi a todos os bancos, a todas as factories, a todos os agiotas, já buscou a família toda. E olha que pedir dinheiro para a família é um problema, irmão. Ela já buscou tudo. E ela chegou à seguinte conclusão: não há na terra alguém que possa me ajudar. Então ela procura a religião. E ela vai em busca de quê? De um milagre. Imagine uma conversa entre duas pessoas religiosas. Uma delas está sofrendo. Uma delas está numa situação extrema. Qual é a palavra que a outra provavelmente vai direcionar para ela? Venha para a minha igreja. Ouça o meu pastor. Você precisa conhecer o meu apóstolo. Não, você precisa conhecer o padre lá da minha paróquia. Você precisa conhecer aquela mãe de santo que eu frequento. Não, se você for no centro espírita lá perto de casa, cara, tem um cara lá que é infalível. Ele vai dizer para você qual é o karma que você está carregando, por que você está vivendo isso. E algo sobrenatural vai acontecer que vai desfazer esse problema que você está vivendo. É assim ou não é, irmãos? Quem concorda comigo que é assim, diga amém. Agora,
Quando nós falamos de milagre, entenda isso, me dê sua atenção de presente, senão você não vai entender o que eu vou pregar. Quando nós estamos falando de milagres, nós estamos falando do quê? Mais claramente, eu gosto muito da definição de C.S. Lewis, de milagre. Milagre para C.S. Lewis, aquele autor de Crônicas de Nárnia, ele é um grande autor cristão, se você nunca leu nada dele. E ele tem um livro, eu tenho esse livro, chamado Milagres. C.S. Lewis escreveu um livro sobre milagres, e ele define milagre assim. Para C.S. Lewis, milagre, escute, é uma intervenção sobrenatural na natureza. C.S. Lewis diz o quê? Que milagre é uma intervenção sobrenatural na ordem natural das coisas. Traduzido aqui em miúdos para nós, colocando aqui bem rasinho. O indivíduo está com câncer em estado terminal. E aí ele vai e busca um líder religioso. E alguém ora, reza, invoca, faz alguma coisa sobre ele. E ele é curado. O que foi que aconteceu ali? Um milagre, uma intervenção sobrenatural numa ordem natural estabelecida. É uma força que contraria a lógica. Amém? Só que C.S. Lewis ele não para por aí. E eu acho muito interessante esse argumento dele. Ele diz o seguinte: para que eu acredite que milagres são possíveis, é necessário que eu acredite na existência de um mundo sobrenatural, um mundo espiritual. Eu não posso admitir milagres se eu não admitir a existência de um mundo espiritual, um mundo transcendental, um mundo que está além do meu entendimento, da minha compreensão. Então, queridos, só existe duas maneiras de olhar para o mundo. Ou eu olho para o mundo por um viés, por uma lente naturalista. O que é uma lente naturalista? É alguém que acredita que o mundo segue uma ordem de sucessão de fatos e que não existe uma força capaz de intervir nessa ordem. Ou eu olho para o mundo por uma ótica sobrenaturalista. Como é que eu olho para o mundo? Eu digo, não, existe sim uma ordem natural das coisas, mas existe um mundo espiritual. Existe um poder acima do meu entendimento. Existe alguém que eu não conheço bem, mas que é capaz de interferir na história e mudar as coisas de lugar. E aí a pergunta aparece, é óbvio: pastor, quem é que está certo? Os naturalistas ou os sobrenaturalistas? Vamos mudar aqui as nomenclaturas. Os ateus ou os teístas? Aqueles que acreditam na existência de Deus. Se a minha abordagem de mundo for a palavra de Deus, se eu acreditar que essa palavra aqui, ela é verdadeira, ela é verdade. Se eu acreditar que essa palavra é divinamente inspirada, como Paulo disse a Timóteo, e proveitosa para ensinar o homem em todas as coisas, eu preciso, sem dúvida alguma, admitir que existe sim um mundo espiritual acima de mim. Ora, a Bíblia é um livro de Gênesis a Apocalipse que disserta sobre a intervenção de um Deus sobrenatural na história humana. A Bíblia é um livro de sobrenatural. A Bíblia não é um livro que
pode ser entendida meramente racionalmente. Para eu entender a Bíblia, eu preciso admitir que existe um Deus no céu que intervém na história humana, no geral e inclusive na minha história de vida pessoal. Estamos ok até aqui? Amém? Pastor, eu sei de tudo isso. Pastor, eu sinceramente acho que essa sua mensagem de hoje é óbvia, onulante. Eu acho que nós estamos indo para um lugar comum, pastor. Para que vir falar de mundo sobrenatural e mundo natural para uma igreja que já está aqui porque acredita que existe um mundo sobrenatural? Eu justifico a minha palavra. Eu tenho percebido, irmãos, que hoje em dia nós estamos caminhando em dois extremos. Quando nós olhamos para as pessoas, olha aqui para mim, como um todo, nós estamos observando que as pessoas estão indo para dois pontos extremos, tanto fora da igreja quanto na igreja. Primeiro ponto extremo que as pessoas estão indo é que gradativamente, se você prestar bem atenção, nós estamos nos tornando pessoas racionalistas. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para explicar racionalmente aquilo que só é entendido e crido pela fé. Então, por um lado, nós estamos nos tornando muito humanistas. A gente, vamos ser sinceros, queridos, a gente no passar do tempo, a igreja no passar do tempo, ela está deixando de acreditar que Deus é sim capaz de realizar milagres extraordinários na vida das pessoas a quem Ele ama e que estão aliançadas com Ele. Olhe para você essa noite, eu passei a semana inteira olhando para mim. Você acredita mesmo que Deus é capaz de colocar alguém dentro de um peixe, essa pessoa passar 3 dias no fundo do mar, dentro do aparelho digestivo de um peixe, convivendo com os ácidos gástricos de uma baleia, e depois de 3 dias, por causa de uma oração, essa pessoa ser vomitada em uma praia e ir até uma cidade chamada Nínive para entregar uma mensagem? Você acredita? Ou faz igual aquela irmã do círculo de oração, que o cara chegou para ela e disse assim: você acredita mesmo que Jonas foi engolido por uma baleia? Ela disse assim: a Briba diz que foi. E se a Briba dissesse que era Jonas que tinha engolido a baleia, eu também acreditava na Briba. Mas você acredita na Briba? Não, eu estou perguntando se você acredita, querido. Olha bem aqui para o meu nariz, que é bem grande, você não vai errar. Você acredita mesmo que no seu futuro existe um Deus acenando para você e dizendo: pode vir, que eu estou aqui preparando todas as coisas para você e sou capaz de intervir na sua história? Você acredita mesmo nisso? Ou você só confessa isso porque você é religioso? Hã? Não, você acredita mesmo, querido, que Deus é capaz de te dar um filho como uma promessa, e você olhar para as suas circunstâncias financeiras e dizer assim: eu não tenho condição de criar esse filho, mas eu estou envolvido num propósito de Deus, e Deus vai me mandar a condição. Há um milagre sendo gerado dentro do ventre da minha esposa, e eu vou abraçar esse milagre. Ou isso são só algumas daquelas coisas que a gente diz na igreja, igual aquele hino da harpa que diz que o cara canta assim, acho que é o 515: onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei. Se pelos vales eu, peregrino, for andar,
Aí o Espírito Santo vem e diz, então vai para o Iraque. Aí o cara diz, eu estava brincando, Senhor. O Senhor não leva tudo a sério, né? A gente não pode nem brincar. Será que a nossa confissão de crença no mundo sobrenatural é real? Será que nós não estamos nos tornando racionalistas? Mas existe o outro extremo da moeda, a outra face. É a face daquelas pessoas que se alienaram da realidade. São pessoas que invernizam tudo como um verniz sobrenatural. Tem até aquela historinha, eu não sei se você conhece, do indivíduo que gostava muito de ir para o cabaré. Cabaré é palavra feia, irmão? É? Se for eu não digo. É? Não. Você sabe o que é um cabaré, né, irmão? Então assim, o cara era crente e amava ir para o cabaré. Aí, porque tem coisa, irmão, que eu vou transliterar para o cearês e de vez em quando você vai tendo misericórdia de mim, que eu não sei o que é. É a mais tranquila, né? Pois pronto, obrigado. Aí, o cara ia pro cabaré, aí ele ia lá pro cabaré, fazia as orgias dele, e quando ele voltava, ele ia pro pastor. Aí dizia, pastor, eu fui pro cabaré. O pastor, irmão, de novo. Não, pastor, não sou eu, é o Satanás que me leva. Aí, pois você vai ter que ser disciplinado, já a igreja inteira está sabendo. Passava 3 meses, ele ia pro cabaré de novo. Aí, pecava, voltava pro pastor. Pastor, o Satanás me levou de novo pro cabaré. Aí o pastor está disciplinado de novo. Quando foi na 3ª vez, ele ia indo e o cabaré ficava fora da cidade. Quando ele está chegando, tem um homem deitado embaixo de uma árvore e diz, ei, está indo para onde? Ele diz, rapaz, para cá só tem o cabaré. Diz assim, ó, pois você vá. Agora não vá dizer para o seu pastor que sou eu que estou te levando, que você está indo com as suas próprias pernas. Aí ele voltou correndo para o pastor, foi a última vez. Ou seja, é aquele tipo de pessoa que tudo o que ele faz é o diabo. Ah, isso é coisa do diabo. É o diabo que está se levantando contra mim. Rapaz, é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. E nem tudo que acontece na nossa vida é o diabo, irmão. Muita coisa é ele. Mas tem coisas que é você que faz. Deixa eu te dar uma palavra profética. Quando Jesus disse para os discípulos assim, ó, entra no barco e atravessa para o outro lado, veio uma tempestade, não veio? Hã? Mas quem foi e salvou os discípulos no meio da tempestade? Por quê? Porque ele mandou ir. Se Jesus te mandar fazer uma coisa, não existe tempestade que derrube o seu barco. Leia Atos 27. Todos os profetas estão dizendo para Paulo, Paulo, não vá para Jerusalém, você vai preso. Jesus aparece para Paulo e diz assim, vá, porque convém que você vá testemunhar do evangelho em Roma. Aí Paulo é preso em Jerusalém, ele é cidadão romano, os judeus querem matar ele, ele diz, eu apelo para César. E ele entra num barco, Atos 27, o vento começa a soprar. De madrugada o anjo diz assim, olha, diz para eles, Paulo, que ninguém aqui vai morrer, desde que fiquem no barco junto com você. O que Deus manda você fazer, seu barco não afunda. Agora o que você faz por conta própria, você precisa orar muito. Porque nem tudo é como diz meu irmão, o de lá de baixo. Nem tudo é ele. Amém? Amém. Então são 2 extremos que nós não podemos caminhar em nenhum dos 2. Nós temos um desafio muito grande nesse momento. Qual é o desafio, pastor? É emergencial. Escute isso, querido. E agora eu vou começar a pregar, meu Jesus. Mas eu preciso terminar. Essa é uma das palavras mais sérias que eu preguei aqui nessa igreja. Você vai entender daqui a pouco por quê. Nós temos um evangelho, nós temos um desafio emergencial de estabelecer alguns fundamentos bíblicos em relação à existência do mundo espiritual e como o mundo espiritual influencia a nossa vida. Nós precisamos achar um caminho bíblico para isso. E essa é a nossa tarefa para agora. Por isso eu quero a sua atenção para algumas verdades. Primeiro fundamento
sobre o mundo espiritual é que, de fato, existe uma ordem invisível que exerce influência sobre a presente ordem das coisas. Não ignore esta realidade. Não caminhe na terra sem entender isso. Não se levante de manhã sem entender que acima da sua cabeça existe uma guerra entre o mundo espiritual do bem e o mundo espiritual do mal. Você precisa entender isso. Isso é uma doutrina bíblica. Jesus, em João capítulo 10, versículo 10, ele disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ali nós podemos fazer uma aplicação simbólica, que aquele ladrão é Satanás. Ele está, segundo Pedro, o apóstolo, ao nosso derredor, ao nosso entorno, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Essa é uma realidade, Jonatas, é uma realidade, irmã Lídia. Nós não podemos andar na terra achando que tudo é racional. Nós não podemos caminhar como alguém que caminha desavisado, porque há sim uma guerra espiritual em relação à sua vida. O texto que nós lemos em Atos 19, ele apresenta o nascimento da igreja de Éfeso. E como é que a igreja de Éfeso nasce? Ela nasce evidenciando uma guerra entre o mundo espiritual do bem e o mundo espiritual do mal. É só você ler o versículo 11. Lucas diz: e Deus realizava através de Paulo milagres, intervenções do mundo espiritual extraordinários, de modo que o quê? Que os lenços de Paulo, o esquema era o seguinte: Paulo estava pregando igual eu estou pregando aqui, ele limpava o rosto, e alguém pegava o seu lenço. Tinha um enfermo lá na casa, o lenço era colocado sobre o enfermo, e o enfermo era curado. Só que tem um detalhe, Tati, que nós passamos por cima nesse texto. Observe na Bíblia. Se você leu comigo, você vai observar que Lucas, ele é enfático, ele diz: os enfermos eram curados. E o que acontecia em seguida? Os espíritos malignos saíam deles. Olha esse contraste. O mundo espiritual do bem, representado por Paulo, que está sob o poder do Espírito Santo, chega em Éfeso e encontra homens e mulheres doentes e aprisionados por Satanás. Aprisionados por espíritos malignos, anjos caídos, espíritos que só têm um interesse: destruir a sua vida. E esses espíritos se aninharam nessas pessoas. E quando o Espírito Santo, através de Paulo, começou a agir em Éfeso, esses espíritos malignos começaram a sair dessas pessoas. Pastor, o que isso tem a ver conosco hoje? Nós sabemos que existe uma ordem espiritual. O que Deus está dizendo para nós? Ele está dizendo algumas coisas. Primeiro, que é evidente, escute isso, que todas as vezes que nós anunciarmos o Evangelho de Cristo, uma batalha espiritual se estabelecerá naquele lugar. Hoje à noite aqui, há uma batalha espiritual estabelecida pela sua vida. Há uma batalha. Pastor, você está dizendo que eu estou possesso de demônios? Não necessariamente. Talvez você não esteja possesso, mas talvez você esteja oprimido.
Talvez você esteja cativo. Talvez você esteja afetado. Talvez você não consiga mais dormir de noite. Talvez você esteja ouvindo pessoas te chamando pelo nome. E você vai procurar, não tem ninguém em casa. Talvez de noite, no seu melhor sono, você escute passos andando na sua casa e você se acorde e não consiga mais voltar a dormir. Talvez você está sob um ataque de Satanás. E não é estranho que esse texto diga o seguinte, Samuel: as pessoas doentes estavam sendo atacadas por Satanás. Aprenda uma coisa, irmão: Satanás nunca vai atacar o seu ponto forte. Ele sempre vai se valer de onde você está doente. Sabe quais são as portas de legalidade para o diabo na sua vida? São as feridas não curadas. São os pecados que não foram confessados, não foram trazidos à luz. Porque Satanás só tem domínio no que está nas trevas. Porque quando aquilo sai das trevas e vem para a luz é dominação do Senhor Jesus. Na luz não há dolo, na luz não há destruição, na luz não há mentira, na luz opera restauração. É isso que opera na luz. O que eu estou pregando hoje é muito sério. Muito sério. O Espírito Santo sabe que eu passei essa semana em alguns momentos com Deus muito sérios para trazer essa palavra para você. Porque como pastor dessa igreja, o Espírito Santo vem me dando um discernimento que não existem algumas coisas que acontecem na vida de algumas pessoas que estão aqui, que não são frutos de uma ordem natural. Você está sob batalha. Você está sob ataque. Mas existe uma boa notícia para você. Ainda que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, se você estiver no esconderijo do Altíssimo, você não será atingido. Jesus está aqui hoje para colocar um fim nesse cativeiro espiritual. Hoje é uma noite de libertação nessa igreja. Aleluia. Quando nós anunciamos o Evangelho em qualquer lugar, Emanuel, em qualquer lugar, Ramon, em qualquer lugar, Willer, quando nós anunciarmos o Evangelho, haverá estabelecido ali uma batalha espiritual. Escute isso, eu contei isso no almoço na casa da irmã Vanilda hoje. Eu estava pregando em Lavras da Mangabeira, no interior, há uns 5 anos atrás. E aí no final do culto eu orei por uma senhora e ela estava possessa de demônios. Os demônios se manifestaram. Eu expeli em nome de Jesus aquele demônio dela. E quando eu expeli que ela voltou a si, eu percebi que ela estava atordoada. E eu rapidamente, assim, aquele monte de gente, eu fiz assim a exposição do plano da salvação para ela. Eu disse: minha senhora, você precisa de Jesus. Existe um mal muito forte que está tentando dominar a sua mente. E se você não colocar Cristo dentro dessa casa, se a casa ficar vazia, esses demônios vão voltar e eles vão fazer coisas piores com a senhora. E eu pus o microfone na boca dela e disse assim: a senhora quer aceitar Jesus? Irmãos, as lágrimas corriam, Josué, pelo rosto dela assim, ó, banhava a blusa. E eu esperando sim. Sabe o que ela disse para mim? Não. Não. Ela tinha acabado de ser liberta. Eu disse: a senhora precisa de Jesus. Ela disse: não. Aí Deus ministrou ao meu coração: esse ambiente é um ambiente de batalha. É por isso que existem tantas coisas que cooperam para que você não esteja aqui ouvindo a palavra. Se você é racionalista, você vai começar a dizer: não, feriado, não vou para a igreja não. Não, eu venho todo domingo, eu frequento o PG, eu oro em casa, eu assisto pregações no YouTube, não preciso ir para o culto.
O pastor Luiz Hermínio tem uma mensagem que ele diz assim: a quem você ouvir, será esta pessoa que te governará. A quem você ouvir, esse será o seu Senhor. Quem é o meu Senhor? Aquele a quem eu ouço, aquele a quem eu dou crédito. Quando você decide no seu coração: eu vou para a igreja, eu vou ouvir a palavra do Senhor, porque ali naquele ambiente, sentenças espirituais vão ser decretadas sobre a minha vida. Querido, Satanás vai fazer um inferno para você não chegar aqui. Você tem que entender isso, porque essa palavra é uma semente. E o diabo não quer que você ouça essa palavra. O diabo não quer que você ore na sua casa. O diabo quer te imobilizar. Sabe o que ele quer fazer com você? Ele quer deixar você um zumbi em frente à televisão. Ele quer que você passe o dia inteiro assim, ó. Escuta, o que acontece na vida dos outros no Facebook não tem o poder de mudar a sua vida. A programação da internet, da Rede Globo, da Record, não tem poder de mudar a sua vida. Só existe uma coisa que é capaz de mudar a sua vida. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fale com o seu pai em secreto, e o pai que te vê em secreto te recompensará. Só tem uma coisa que tem capacidade para mudar a sua vida, se chama intimidade com Deus. Só isso, só isso. Ah, irmãos, se a nossa igreja perder o caminho da intimidade, eu sou o primeiro a fechar essas portas e congregar com outro pastor. Nós não podemos. Você não pode. Deus te trouxe aqui hoje com um propósito para te tirar dessa imobilização. Agora, há uma segunda verdade que eu quero que você entenda com muito carinho essa noite. Entenda isso, por favor. Nem todos os espíritos que fazem parte do mundo espiritual, eles estão em submissão plena e voluntária a Deus. Existem espíritos rebeldes, existem espíritos de mentira, que a Bíblia vai chamar de demônios, de Satanás, no hebraico, Ha-Satã, o adversário, o maligno, a serpente, o dragão. E esses espíritos estão por aí. E você sabe qual é o grande engano que as pessoas têm? É que as pessoas pensam, e eu quero que isso caia no seu coração como uma palavra profética essa noite, em nome de Jesus. As pessoas pensam que elas podem se relacionar com o mundo espiritual e voltar desse relacionamento como entraram. Sabe o que as pessoas pensam, Mara? Que quando elas vão para um relacionamento no mundo espiritual, elas são capazes de comandar e governar esses espíritos. É isso que Satanás quer que você acredite. Sabe por quê? Sabe qual é o nome disso? Idolatria. Pastor, eu posso estar em um relacionamento com Deus e ser um relacionamento idólatra? Posso sim. Quando eu penso que eu sou capaz de governar as ações de Deus e que alguma ação minha é capaz de gerar uma reação em Deus que Ele não queira. Isso é um ídolo. Grave essa definição do pastor Ed Renekiewicz. Um ídolo é um meio para alguma coisa. Quando eu me relaciono com Deus só pelo milagre, só pela cura, só pela prosperidade, eu estou me relacionando com um ídolo, não é o Deus da Bíblia.
Qual é a diferença do Deus da Bíblia para o ídolo? O ídolo é um meio para alguma coisa, e Deus é um fim em si mesmo. Quando é que eu me relaciono com Deus da Bíblia? É quando o meu entendimento é como o de Jó: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. É o entendimento de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu não sirvo a Deus pelo que Ele vai me dar, eu sirvo a Deus por quem Ele é. Se Ele não me der nada, eu continuo servindo a Ele. Se Ele me curar, eu continuo servindo a Ele. Mas se Ele não me curar, eu continuo servindo a Ele. Se Ele me der prosperidade, eu vou entregar a minha prosperidade a Ele e dizer: Senhor, é tua, usa para como o Senhor quiser, para o teu propósito, para a tua glória, para o teu governo. E se Ele não me der prosperidade, eu não preciso, porque a minha maior prosperidade é estar aos pés dEle. Deixa Deus pegar você aí por dentro, irmão. É o entendimento de Paulo: eu sei estar abatido, sei ter em abundância, em tudo eu estou instruído, tanto a ter fartura quanto a padecer necessidade. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não é um ídolo para mim, Ele é uma pessoa que eu amo, Ele é alguém com quem eu me relaciono. Querido, o dia que a sua esposa descobrir que você se relaciona só com ela enquanto ela for magra, enquanto ela tiver vida sexual ativa, enquanto ela tiver dinheiro, seu casamento é uma farsa. Casamento verdadeiro é aquele quando você tiver com 80 anos, ela com 80, vocês olharem um para o outro e dizer: eu te amo. Eu não te amo pelo sexo, eu não te amo pela beleza, eu te amo por quem você é. Eu amo um companheiro de uma vida inteira. Entenda isso, irmão. Mas aí as pessoas vão se relacionando com o mundo espiritual, achando que podem manipulá-lo. E aí sabe o que acontece? Elas vão se relacionando com pessoas que elas pensam que são de Deus, mas são do diabo. Elas vão se relacionando e fazendo pactos, alianças, contratos. Olhe para Éfeso, você lê o texto: 50.000 dracmas valiam os livros de bruxaria que aqueles homens em Éfeso possuíam. Nos tempos de Paulo, a religião oficial era o culto ao imperador. Todo mundo que cultuasse o imperador tinha direito de ter uma segunda religião. E vocês sabem qual era a segunda religião mais popular naquele período? O ocultismo e as religiões de mistério. Sabe como eram os cultos, irmã Lídia? Galinhas, o sangue espargido sobre pessoas. Sacrifícios humanos. Pessoas que bebiam o sangue do cadáver de outras pessoas. Isso é muito similar ao que você conhece? Satanás, querido, não muda. O padrão é o mesmo, só mudam os nomes. Ele quer culto para ele. E aí as pessoas vão lá e falam: não, eu vou lá, eu vou tomar um trabalhinho ali. Não, eu vou levar o nome de alguém ali para fazer um voodoo, porque eu preciso de um sucesso no meu negócio. Não, eu vou ali porque o caba vai fazer a minha cabeça e eu vou ficar com o corpo fechado. Escute, quem fecha o teu corpo se tornará teu dono. E se for Satanás que fechar teu corpo e ele se tornar o teu dono, o preço que você vai pagar vai ser caríssimo. Porque Satanás dá com uma mão, mas tira com 5.
Só existe um que dá e não lança em rosto aquilo que deu. E o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Só ele. Aí você começa a olhar para a vida de algumas pessoas e começa a dizer: cara, você já viu que naquela família ali todo mundo se separa? Todo mundo se divorcia, casa e se separa, a família inteira. Aí você vai olhar na raiz da história daquela família e você vai descobrir alguém que foi e fez um trabalho para desfazer o casamento de alguém. Aí Satanás faz e depois vem cobrar nos seus descendentes. Como é que isso acaba, pastor? Isso acaba no dia que você tem um encontro com a cruz. Porque Paulo disse em Gálatas que ele levou no madeiro toda a maldição que era nossa. Toda a maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Mas se você ainda não passou pela cruz, meu querido, se você ainda não teve um encontro real com Jesus, e se você no seu passado se relacionou com o mundo espiritual, pensando que você podia exercer governo sobre ele, eu te dou um conselho de amigo: venha para Cristo. Querido, aceite um novo dono, receba um novo governo sobre você, porque Satanás vai cobrar caro os serviços que ele fez para você. Pastor, como é que eu posso saber onde Satanás está agindo? Querido, Satanás age até na igreja. Satanás age até por trás de alguns pregadores. Leia 1 João capítulo 4, versículo 1. Você precisa ler esse texto. João diz assim: amados, não creiais em qualquer espírito, prove o espírito, porque já existem muitos falsos profetas entre nós. Olha para mim, eu estou pregando aqui para você hoje, e eu estou aqui sob a influência de um espírito. Quem me conhece no dia a dia sabe que eu não sou assim como eu estou aqui. Quem me conhece no dia a dia sabe que em alguns momentos eu não tenho a coragem que eu tenho aqui, que eu não tenho a intrepidez que eu tenho aqui, a velocidade de raciocínio que eu tenho aqui. Quem é que está me dando isso agora? É o Espírito Santo de Deus. É o que Jesus prometeu em Atos 1:6. Vocês receberão poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. É o dunamis, é o poder que impulsiona a pregação do Evangelho. É o dunamis de Deus, é o Espírito Santo. Mas existem espíritos operando por trás de várias pessoas. Pastor, como é que eu conheço esses espíritos? Número 1, você precisa pedir a Deus o dom de discernimento de espíritos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Querido, se há um dom que Deus me deu, eu não sou alguém que profetiza, que libera palavras de conhecimento. São raras às vezes. Domingo passado aconteceu aqui. Mas não é algo que acontece com frequência. Mas se há algo que Deus me deu desde os meus 15 anos, é discernimento de espírito. Eu consigo saber no meu espírito qual é o espírito que está operando por detrás de uma pessoa. Sabe por quê? Porque não há, quando é o Espírito Santo, os bebês, igual Maria e Isabel, quando elas se encontraram, o que estava no ventre de Isabel era João Batista, o que estava no ventre de Maria era Jesus. A Bíblia diz que elas eram primas, que quando elas se encontraram, os bebês saltaram dentro do ventre. Elas estavam gerando a mesma coisa, gerando o mesmo propósito. Quando eu encontro alguém que está debaixo do Espírito Santo, o bebê salta aqui dentro, ele se mexe. Eu sei que é o Espírito de Deus. Só que quando é outro espírito, o bebê não salta. Ele diz assim para mim: abre o olho. Você precisa de Deus te dar isso, irmão. Porque no dia que nós estamos, existe muito espírito de engano. Oh Jesus, abre os nossos olhos. Segundo, pastor, como é que eu sei que espírito que está operando? Você precisa aprender a olhar os frutos.
Não se anime com dons. Busque frutos. Não se empolgue com a minha oratória. Olhe para a minha vida. Olhe para o meu casamento. Quem pode dizer quem eu sou é minha esposa. Ela que dorme comigo, ela que acorda comigo. Ela que sabe como eu encaro os meus compromissos financeiros. Ela que sabe se eu oro ou se eu não oro. Se eu jejuo ou se eu não jejuo. Se eu temo a Deus ou se eu não temo. Entenda isso. Pelos frutos os conhecereis. Eu quero terminar a minha palavra, mas eu quero te dar uma advertência muito séria. Essa semana foi uma semana muito séria entre Deus e o Espírito Santo e mim. E aquilo, em linhas gerais, se eu pudesse resumir essa mensagem para você essa noite, eu resumiria com uma palavra. Não, eu vou repetir, não pense que Satanás está feliz com a vida que você está vivendo. Satanás não está feliz, sabe por quê? Ele não está nem feliz porque você ainda não deu um tiro na cara. Ele não está feliz porque quando passou aquele pensamento de se jogar na frente do próximo caminhão, você não fez. Ele não está feliz porque no dia que você disse, eu vou me divorciar, você voltou atrás. Você precisa entender que há uma conspiração maligna para te roubar de Deus, meu irmão. É por isso que, como teu pastor, eu insisto com você, não encare a sua vida cristã como uma brincadeira. Você precisa priorizar a sua vida espiritual. Por quê? Porque Paulo é enfático. Escrevendo aos Efésios, ele diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os espíritos malignos que estão nas regiões celestiais. Olha para mim, eu vou aplicar algo poderoso para você. Já aconteceu com você um dia que você acorda e diz assim: hoje vai ser o meu dia. Hoje eu vou orar como nunca orei. Hoje eu vou jejuar. E aí, quando você vai começar, vem uma palavra de desânimo contra você. Vem uma lembrança. Vem uma ideia. Já aconteceu com você? Com quem aconteceu, levante a mão para eu ver. Não humanize isso, querido. Isso é Satanás tentando te tirar de Deus. Aquela palavra que de vez em quando seu esposo ou sua esposa lança, não é ele. Sua luta não é contra ele. A sua luta é contra o mundo espiritual. É o diabo tentando te desestabilizar, tentando te roubar de Deus. Pastor, como é que eu venço isso? Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir. Você precisa se revestir da armadura de Deus. Como é que eu me revisto? Simples, linhas gerais. A receita é tão velha, irmão Aldeir, mas parece que a gente desaprendeu ela. Parece que a minha avó conhece essa receita tão bem. Talvez seja por isso que com 81 anos ela ainda está de pé falando língua estranha, dando glória a Deus. Qual é a receita, pastor? Como é que eu me revisto com a armadura de Deus? É simples. Primeiro, esconda essa palavra no teu coração. Paulo disse: use a espada do Espírito. Quando Satanás vier para você e disser assim: você não pode, você vai, abre a Bíblia e diz: Satanás, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Satanás disser para você: Deus não te ama mais, o seu pecado é muito grande, você olha lá, abre a Bíblia e diz assim: Satanás, Jesus me ama sim, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Satanás diz para você: Jesus não te quer mais, você está debaixo de condenação. Abra a Bíblia e diga: não estou, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Essa foi a tática de Jesus para vencer uma batalha espiritual no deserto. Como é que foi que Jesus venceu a batalha espiritual no deserto?
Primeiro ele fez o quê? Orou e jejuou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi que você fez o seu último jejum? Você lembra? Não vou longe não, irmão. Não vou nem botar até às 6 da tarde. Eu vou dizer até meio-dia mesmo. Mas eu não estou falando daquele que se acorda às 11h40, não. Aí pega a Bíblia, lê um salmo e diz assim: Senhor, eu te entrego esse jejum, cara de pau. Quando foi que você acordou a última vez, 6 horas da manhã em jejum e disse assim: Senhor, eu vou passar essa manhã contigo? Pastor, é o jejum que me dá poder contra Satanás? Não. O jejum te aproxima de Deus. Quando você vai para o jejum, é no jejum que o Espírito Santo fortalece na sua mente, que é o campo de batalha de Satanás, quem você é, a sua identidade. É no jejum que a sua comunhão com Deus se estreita. E quando você está diante de Satanás, você tem condições espirituais para dizer para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A segunda pergunta que eu faço para você essa noite é: qual foi a última vez que você ficou com Jesus em oração pelo menos 1 hora? Porque, querido, 1 hora é o mínimo de Jesus. Quando eles estavam no Getsemane, Jesus tinha uma vigília a noite inteira para fazer. Jesus não chegou para os discípulos e disse assim: vocês não ficaram comigo nem 3 horas, nem 2 horas. Não, Jesus falou do mínimo. Vocês não conseguem orar comigo nem 1 hora. Pastor, se você não conhece a minha vida, eu não tenho tempo. Priorize. Acorde mais cedo. Durma mais cedo. Fale menos ao celular. Mas priorize, porque você está em guerra. Em último lugar, quer vencer o diabo? Eu já disse e vou repetir: esconda essa palavra no coração. Sabe por quê? Porque a única legalidade que o diabo tem contra você é aquilo que você faz contra Deus. Qual foi a palavra de Davi no Salmo 119? Escondi a tua palavra no meu coração para quê? Para não pecar contra ti.